Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Os mercados permaneceram estáveis hoje, com o Ibovespa operando no negativo durante todo o dia e o dólar subindo diante dessa instabilidade. Dois fatos influenciaram os mercados. A resistência do ex-presidente Lula em se entregar à justiça depois da decretação de prisão pelo juiz Sérgio Moro ainda ontem, isso depois de todos os recursos negados por todas as instâncias da justiça brasileira. Esse fato teve leve repercussão. O fato principal que realmente mexe há dias com o mercado brasileiro e os mercados do mundo todo é a intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O anúncio americano da possibilidade de uma sobretaxação adicional de mais de 100 bilhões de dólares contra produtos chineses aumentou a pressão sobre uma relação já desgastada por medidas de retaliação de um lado e de outro. O mundo ainda não consegue prever até que ponto vai evoluir a tensão entre os dois países, as maiores potências comerciais do planeta, e que de alguma forma dependem um do outro para terem o tamanho e a importância que tem no xadrez de trocas comerciais. Fato é que, na medida em que aumentam as medidas unilaterais, aumenta também o risco ao crescimento econômico mundial. Na vida doméstica de cada um dos países, as sobretaxas de importação de um lado e de outro aumentam o custo de vida das populações, com pressão sobre a inflação, ou seja, o custo de vida real das pessoas. O Brasil, como país emergente, pode até se favorecer em um curto momento ao ser vendedor poderoso de vários produtos, de várias commodities que são consumidas pelos Estados Unidos e pela China. Mas no longo prazo, guerras comerciais tendem a prejudicar cada país no mundo, o mundo todo. Esse é o assunto principal do cenário econômico que começa agora. E nós já temos o fechamento do mercado hoje, com queda do Ibovespa, baixa do dólar. Nós vamos ver ali exatamente o gráfico do Ibovespa, que tem, olha, tá ali, olha, aquela reta ali, o que nós temos é exatamente o que nós mostramos hoje, que falamos há pouco. O Ibovespa operou o dia todo no negativo, uma queda que foi encerrada com 0,46%, chegou a ser maior durante o dia, mas a gente vê uma instabilidade dentro do patamar negativo, ou seja, em relação a ontem, com uma queda ainda maior. A Bolsa fechou com 84.820 pontos, oscilou, inclusive perdeu a casa dos 84 mil durante o dia, chegou a 83.900 pontos, mas está ali, 84.820 hoje, queda de 0,46%. A gente tem as maiores baixas também, temos lá as maiores baixas hoje, Eletrobras, as ações ordinárias, as preferenciais e também a Ambev ali. A Eletrobras a gente vê ali uma queda de 9,17% e depois de 8,17%. E o dólar comercial, este também teve alta expressiva hoje. O dólar tem mostrado um sinal de crescimento há um mês e um crescimento consistente justamente durante todo esse período em que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China só tem se intensificado. Ontem eu fiz menção que tinha arrefecido um pouco essa guerra comercial porque havia ali uma posição americana de voltar, dar um passo atrás nessa provocação à China. E evidentemente teria provavelmente uma resposta do mesmo tamanho da China, ou seja, um passo atrás chinês também. Mas no final do dia e depois no começo do dia hoje, a confirmação que os Estados Unidos estudam essa sobretaxação de mais de 100 bilhões sobre produtos chineses fez com que tudo voltasse à situação anterior e piorasse. Aí o dólar comercial teve uma reação hoje, 0,77% de alta a R$ 3,36. O dólar continua subindo, essa é a pressão grande sobre o câmbio que a gente está tendo no Brasil. Se o dólar continuar assim por muito tempo, tem um risco de aumentar a inflação brasileira, o que poderia fazer lá no horizonte o Banco Central aumentar a taxa básica de juros. Por enquanto, ainda o Brasil consegue absorver isso daí. O problema é por quanto tempo essa guerra comercial vai continuar pressionando justamente o câmbio brasileiro. Em Brasília, a principal notícia do dia é a confirmação da saída do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do Ministério da Fazenda, que será substituído agora pelo secretário executivo Eduardo Guardia, como nós já noticiamos aqui. E era esperado, inclusive, pelo mercado. Meirelles afirmou que sai com a perspectiva de ser candidato à presidência da República e não a vice. O repórter Daniel Ito está em Brasília, ao vivo e conversa conosco. Daniel, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Como você falou, o novo ministro da Fazenda será Eduardo Guardia, ele que é o atual secretário executivo, vai assumir agora, então, portanto, a pasta, justamente no momento em que Henrique Meirelles deixa o cargo para vislumbrar essa possibilidade de ser candidato nas eleições desse ano. Ele não deixou claro se será candidato, mas o fato de haver essa possibilidade levou o ex-ministro a deixar o cargo. Portanto, durante essa semana ele se filiou ao MDB, ele que pertencia ao PSD e agora se filiou ao MDB, que é o mesmo partido do presidente Michel Temer. Henrique Meirelles falou que não tem intenção de ser candidato a vice-presidente e descartou completamente a possibilidade de ser candidato ao Senado Federal ou ao governo de Goiás, que é onde ele tem, o domicílio eleitoral. No momento em que o Henrique Meirelles deixou o cargo hoje, ele falou que está encerrando um ciclo importante de sua vida e falou que tem orgulho de ter ajudado o Brasil a sair de duas crises importantes e sérias e ter recolocado o país no caminho do crescimento. A possibilidade de uma candidatura de Henrique Meirelles ainda será avaliada, segundo ele, em uma avaliação conjunta com outros membros do MDB, inclusive o presidente Michel Temer. Essas são as informações de Brasília. Piotr, voltamos com você. Muito obrigado, Daniel Ito. Em Brasília, a saída de Meirelles e o anúncio de Eduardo Guardia no Ministério da Fazenda já estavam no foco do mercado. Aliás, não muda a política econômica que é aprovada justamente porque trouxe responsabilidade fiscal para o país. Uma política econômica de longo prazo, e isso evidentemente foi o que ajudou a tirar o país da maior crise econômica que nós sofremos durante 2015 e 2016. O fato maior que tem provocado essa instabilidade do Ibovespa, que na verdade não teve nenhuma mudança em relação a essa alteração no comando do Ministério da Fazenda, até porque já era esperada e a política econômica continua, mas o fato principal dessa instabilidade do Ibovespa e da alta do dólar é justamente, como nós informamos há pouco, o cenário internacional da escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu conversei mais cedo com o economista-chefe do Banco do Estado do Espírito Santo, o Eduardo Velho, sobre o quanto essa tensão comercial entre as duas maiores potências do mundo pode influenciar a economia brasileira e a economia internacional. Acompanhe. Velho, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A gente está com o mercado turbulento esses dias. Obviamente que tem os fatos domésticos aqui, como o caso do Supremo Tribunal Federal, que teve o julgamento do habeas corpus do Lula, do ex-presidente Lula. Hoje, todo esse dia em relação à prisão do Lula, depois da decretação pelo juiz Sérgio Moro, ou seja, do ponto de vista jurídico, todos os trâmites foram seguidos sob o Estado Democrático de Direito, de acordo com a Constituição. Por outro lado, nós temos uma questão externa muito importante, que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que ontem até prometia resfriar um pouquinho, dar uma arrefecida, mas que nada, piorou porque os americanos voltaram a retaliar ou anunciar possíveis retaliações e os chineses disseram que vão responder na mesma medida. O que está mexendo com o mercado brasileiro, que hoje a Bolsa, por exemplo, caiu acima de 0,71%, o dólar voltou a subir, chegou a 3,36%, esse é exatamente o valor do dólar hoje. O que está mexendo com o mercado brasileiro? Eu acho que o fator preponderante é o cenário internacional. Quer dizer, os Estados Unidos fizeram aí um aumento das tarifas, um forte aumento das tarifas contra os produtos chineses. Isso gera realmente maior protecionismo. E a gente sabe, na literatura econômica e na prática, maior protecionismo significa menor renda, menor fluxo de comércio, e principalmente em duas grandes economias, que é os Estados Unidos e a China, menor renda na economia mundial significa menor demanda de exportações e menor demanda de renda, ou seja, menor compra de produtos, por exemplo, brasileiros também, para esses países. Então, de certa forma, ele está ampliando, reforçando mais o protecionismo, ou seja, ameaçando com mais retaliações. Então isso também é pior também. Isso tem também, claramente, tem mais cautela, os mercados ficam mais nervosos e o dólar tende a subir com maior aversão ao risco, assim, maior proteção, nós chamamos de hedge cambial. Porque nós tínhamos um cenário, antes da guerra começar, um cenário até que prometia baixar o valor do dólar, não é? Nós tínhamos uma pressão para baixo do dólar, essa sobrevalorização que teve o dólar frente ao real, é um reflexo imediato da questão atual, mas a estrutura da economia mundial estava propiciando uma melhora da economia brasileira por esse aspecto, né? Estava porque toda a economia mundial estava crescendo bem, forte, né? Estava uma expansão robusta, com uma inflação relativamente descontrolada, ancorada. Apenas está tendo aumento dos juros americanos, um aumento dos juros também gradual também, com uma inflação digamos assim, descontrolada, ou seja, subindo a inflação de forma gradual.
Então não havia nenhum risco, digamos assim, inflacionário, risco cambial de curtíssimo prazo iminente. Então realmente essa ação do Trump, do presidente contra os produtos chineses, realmente está intensificando. Aqui no caso brasileiro, teve claramente a volatilidade do câmbio relacionada à votação do Supremo Federal. E eu acho que também tem um ponto importante, né? O mercado sabe claramente que ainda há uma imprevisibilidade em relação a possível até a soltura do Lula. Quer dizer, ainda vai ser votado outro processo do habeas corpus, aquele generalizado. Há uma discussão ainda grande no plenário do Supremo que pode ocorrer. Então, de certa forma, eu acho que o ponto importante o Brasil tem uma inflação baixa, o Banco Central está com um comportamento, sabe que pode reduzir os juros de forma controlada, que a inflação não vai subir. Mesmo o câmbio aí 3,40, 3,37, quer dizer, nessa faixa, não é ainda um câmbio ainda que vai pressionar tanto a inflação. Só assim a gente tem que permanecer por um bom tempo nesse patamar. Tá. Então a gente não pode considerar esse movimento realmente dessas 2 semanas como sendo um momento de tendência. Quer dizer, a princípio é um momento muito impulsionado pelo fator Trump, ou seja, pela ameaça americana de retaliar mais ainda os produtos chineses. Claramente vai ter um efeito negativo na economia mundial e no fluxo de comércio mundial, que claramente afeta todo o PIB mundial para baixo. Isso realmente, se intensificar mais, com certeza, aí podemos ter efeitos mais negativos, inclusive para o Brasil também, em termos financeiros. Ou seja, se toda a economia mundial tem menos fluxo comercial, nós temos menos renda, nós temos maior volatilidade, nós temos também maior cautela nos fluxos financeiros, investimentos, até para economias emergentes como o Brasil. 2 perguntas objetivas em relação aos impactos aqui no Brasil. Nos últimos anos, se eu pegar uma certeza econômica, se os americanos sobem os juros, eu tenho uma fuga de dinheiro em países emergentes justamente para aplicar nos títulos do Tesouro Americano. Embora tenha uma rentabilidade muito baixa, eu tenho uma condição de segurança maior lá. Se eu tiver hoje com esse preço maior de produtos, com sobretaxa que os americanos estão colocando de produtos importados, eu vou aumentar o custo de vida americano, que tende a aumentar a inflação. Se aumentar a inflação, o Banco Central de lá faz exatamente como aqui, sobe os juros. Eu tenho esse risco? Claro. Na verdade, esse risco, muitas gestoras mundiais já precificam claramente que ainda há uma possibilidade ainda grande de uma mudança no discurso do Banco Central norte-americano ao longo dos próximos meses, quando perceber que a inflação futura de 2019 2020 pode subir um pouquinho mais do que o esperado. Claramente, essa intensificação do protecionismo tende a aumentar o preço interno dos Estados Unidos e, consequentemente, o Banco Central tem a reagir de forma mais antecipada. Então, obviamente, se continuar essa escalada protecionista, com certeza isso tem impacto inflacionário interno dos Estados Unidos e, consequentemente, o Banco norte-americano pode sinalizar realmente um aumento do modo de juros e o mercado até antecipar isso, e também é ruim para o Brasil, tende a pressionar o dólar para cima e, consequentemente, a inflação esperada aqui também no Brasil. Tá. Bom, a segunda questão. Não raro você vê alguém dizer, quando tem qualquer problema no exterior, os exportadores brasileiros podem levar alguma vantagem nisso. Tem vantagem realmente no horizonte ou não existe essa vantagem? Não, eu acho que é muito cedo para falar isso. Para o exportador, o que é mais importante é a previsibilidade, tanto para o importador e exportador. Quer dizer, não adianta ter um câmbio subindo muito, o cara aumentar, por exemplo, sua produção para exportar, por exemplo, sabendo que o câmbio pode voltar a cair novamente. Quer dizer, então, de certa forma, verificar qual é a tendência do cenário. Por enquanto, a tendência do cenário está se mostrando que o Trump está fazendo uma retaliação comercial relativamente forte, até imprudente, digamos assim, que pode até prejudicar o comércio mundial. A gente não sabe exatamente se isso vai continuar. A probabilidade de acontecer isso, se começar a aumentar nos mercados, consequentemente o dólar vai tender a ter um patamar estrutural, tanto no Brasil como lá fora, um pouco mais elevado. Ou seja, 3,30 pode se tornar o novo piso. Mas eu acho que ainda nós temos que avaliar exatamente como é que vai ser essa continuidade da reação comercial norte-americana e como é que o Congresso norte-americano também vai apoiar isso, como é que vai ser, inclusive os integrantes do Partido Republicano vão apoiar isso, vão apoiar o Trump. Então eu acho que ainda é cedo ainda, mas o ponto é negativo, ou seja, isso é muito ruim para o Brasil nesse sentido que se mantiver realmente essa alta do dólar de forma estrutural, mantiver uma ameaça potencial inflacionário nos Estados Unidos, pode antecipar uma alta maior do juro americano, que é o esperado hoje pelo mercado, e consequentemente o dólar sobe e muda o patamar. Qual é o tamanho da segurança que nós temos, da estrutura que nós temos? Porque o discurso que se tinha desde o ano passado se não houver solavancos internacionais, a economia brasileira está num bom caminho. Naquele momento ainda tinha uma discussão de reforma da Previdência. Bom, mas tudo isso foi precificado de alguma maneira, porque alguém imagina, e isso tem ganhado eco, que depois da eleição de outubro,
arrefecem-se os ânimos e todo mundo vai descobrir que precisa voltar à reforma da Previdência por uma questão de ter alguma longevidade orçamentária ali. Mas o que o Brasil tem hoje de estrutura para suportar enquanto nós tivemos essa briga insana já que está passando de qualquer limite entre os Estados Unidos e a China? O Brasil tem uma situação externa, se considera muito favorável ainda. Muito investimento direto que está financiando o seu déficit da área de serviços, tem um mega superávit comercial. Claramente, se intensificar realmente o protecionismo comercial, que ainda é cedo ainda para avaliar se realmente vai ter uma continuidade desse movimento, você pode ter efeitos futuros ruins para o Brasil. Você pode ter menos entrada de dólar no Brasil, consequentemente o Banco Central pode claramente atuar. Agora, ele tem também grandes instrumentos, reservas internacionais acima de 350 bilhões de dólares, você tem os instrumentos swaps cambiais, que já utilizou no passado, então, ou seja, eu não vejo ainda um grande problema de você controlar a volatilidade do câmbio do Brasil. Acho que o Brasil tem instrumentos. Eu acho que o grande ponto é verificar se essa tendência do dólar vai ser permanente, um pouco mais permanente, e como é que vai ser esse efeito na inflação futura. Então, a princípio, temos que monitorar isso com calma. Agora, realmente, o fator externo hoje é o principal risco para a inflação brasileira, porque domesticamente a inflação de serviços, a inflação doméstica está bem comportada e dando total chance do Banco Central brasileiro a reduzir os juros no mínimo aí para 6,5%. E eu acho até que para 6,25%, até para 6%, o Banco Central poderia recuar sem impactar a inflação nem em 2019. Acho que o Banco Central está confortável em reduzir juros na próxima reunião. Agora, velho, o que implica mais a inflação? O componente do importado, ou seja, do câmbio na inflação brasileira, do que isso pode influenciar, ou essa insegurança em relação à guerra comercial? O que impacta mais? Eu acho que o câmbio, claramente, ele reage muito a expectativas. É o preço que une uma economia interna à economia internacional. Então, claramente, o impacto, como tem muita incerteza ainda, é muito afetado por essa expectativa de haver uma continuidade dessa escalada protecionista acionada pelo Trump nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, em termos de fluxo de saída, não há ainda um movimento que caracterize uma alta descontrolada do dólar. Eu não estou tão pessimista em relação a isso, porque não está havendo esse fluxo de saída de dólar no país. E também o Banco Central tem instrumentos para controlar essa volatilidade caso o protecionismo, esse cenário aí do Trump, permaneça nas próximas semanas. Quer dizer, ele tem essa... Mas eu acho que ainda é cedo para avaliar, porque eu acho que essa disputa comercial China e Estados Unidos vai chegar uma hora que o Estados Unidos vai ter que recuar. Porque eu acho que a Europa também, quer dizer, todo o comércio mundial pode ser prejudicado por essa escala protecionista. Então vai haver também uma pressão também interna nos Estados Unidos, pressão política ou pressão de outros países também para haver uma certa atenuação. E também evitar também outras disputas comerciais de maior peso, por exemplo, a Europa com os Estados Unidos também, quer dizer, está tendo também esse ponto aí que tem que ser monitorado. Mas eu acho que o Banco Central está preparado para qualquer evento de volatilidade e em termos de fluxo de entrada e saída, eu não vejo ainda esse um grande problema para o Brasil. O problema hoje é a expectativa dessa continuidade do protecionismo que tende a permanecer o dólar nessa faixa de 3,30 aí. Velho, obrigado pela gentileza. Um abraço. Aliás, só uma última pergunta. Você acha que tudo o que se ganhou em condições de multilateralismo comercial, aliás, nós tivemos vários avanços. Claro que alguns nós ainda, sobretudo nas questões agrícolas, na Europa sobretudo, que a França barra tudo e tudo mais, mas a gente corre o risco de perder tudo isso? Não vejo. Olha, o Brasil tem uma área do agronegócio que é basicamente, ela é um mercado cativo, né? O maior exportador de vários produtos. Então não vejo isso ainda como sendo um grande fator preocupante. Continuo achando que a situação da escalada protecionista ainda está numa fase inicial, é uma fase que ainda pode ser revertida. Um está falando que vai retaliar o outro, caso provoque. Eu acho que ainda é cedo ainda. Eu estou ainda moderadamente otimista que isso vai ser interrompido ou estabilizado em algum momento. Porque, olha, caso isso aconteça, isso vai ser muito ruim, porque o Banco Central norte-americano, quando ele perceber que esse protecionismo está aumentando a inflação doméstica, ele vai reagir, porque o Banco Central norte-americano é super independente, operacionalmente e institucionalmente. Então, ele vai aumentar os juros caso aconteça essa ameaça inflacionária futura. Se mexer na inflação, político lá como o cá também começa a reclamar, viu? Claro. Porque a pressão popular é igual... Exatamente. Velho, obrigado mais uma vez. Abraço. Olha, se a gente fosse definir essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China de uma maneira um pouco mais prosaica, é o que se chama aí no dia a dia de briga de cachorro grande.
Só que o latido é tão forte que está fazendo eco no mundo inteiro. Por isso, toda essa instabilidade nos mercados mundiais. A questão da Bolsa Brasileira e do dólar aqui no Brasil não é uma exceção. Isso está acontecendo na Europa, está acontecendo na Ásia, está acontecendo nos Estados Unidos, na América Central e, evidentemente, também aqui no Brasil e na América do Sul. Bom, daqui a pouco uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que os microempreendedores estão mais otimistas com os negócios. A gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, a demanda por bens industriais caiu em fevereiro, mas manteve o desempenho positivo no trimestre encerrado neste mês de fevereiro, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Vanessa Casalino conversa conosco, que tem os detalhes da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O chamado consumo aparente de bens industriais teve queda de 1,6% na comparação entre fevereiro e janeiro, segundo o IPEA. Mas no trimestre terminado em fevereiro, a alta foi de 1,2%. Na comparação ano a ano, o resultado também é positivo, 4,5% maior que o registrado em fevereiro de 2017. Ainda segundo o IPEA, o consumo de bens industriais tem mantido um ritmo de crescimento mais intenso que a produção doméstica, o que significa que a atividade industrial está aquecida e que a economia está demandando tanto os bens industriais produzidos aqui no país quanto os vindo de fora pela importação. 11 dos 22 segmentos da indústria de transformação tiveram crescimento, com destaque para químicos e máquinas e equipamentos. Já na comparação com fevereiro de 2017, destaque para equipamentos de informática e veículos automotivos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Esse comparativo é bem interessante. Há oscilações durante o ano, mas quando se faz exatamente essa análise trimestral, que a Vanessa nos trouxe a informação que houve crescimento, e também na comparação anual, ou seja, quando as comparações são de longo prazo, o crescimento aí da indústria se mostra de forma muito mais clara. E os microempreendedores estão mais otimistas com o futuro dos negócios, é o que mostra um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A repórter Flávia Grossi, que está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, agora conversa conosco. Flávia, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Piotr. Obrigada. Boa noite a todos. Esse indicador de confiança da micro e pequena empresa, Piotr, ele cresceu e atingiu em março 55,3 pontos. É o maior resultado desde o início da série histórica, que começou a ser medida em maio de 2015. Os dados do SPC Brasil e também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que pela sexta vez consecutiva, esse índice ele chegou a mais de 50 pontos, ele ultrapassou os 50 pontos, o que significa otimismo entre os entrevistados em relação à economia e aos negócios. Para a gente entender um pouquinho mais da metodologia da pesquisa, essa confiança, esse índice, ele é medido de 0 a 100 pontos. Quando ele fica abaixo de 50, isso significa desconfiança dos entrevistados em relação à economia. Essa pesquisa também mostrou que 62% dos microempreendedores estão otimistas em relação ao futuro dos negócios. Entre os que manifestaram pessimismo, o maior motivo está em relação às incertezas políticas. E 51% acreditam que o faturamento poderá crescer nos próximos 6 meses. E é isso que a gente espera, porque se o faturamento cresce, as empresas crescem e, óbvio, o desemprego tende a diminuir. Piotr. Começa a provocar um giro mais rápido e maior da roda da economia, para usar a expressão igualmente prosaica ou clássica em relação a questões econômicas. Bom, vamos lá. Agora tem um grande problema, e o problema está no crédito, que a gente fala com muita frequência aqui no cenário econômico. O Procon divulgou hoje uma pesquisa sobre as taxas de juros cobradas pelos bancos do consumidor no mês, agora, já no início de abril. No caso do cheque especial, a média das taxas chega a 352% ao ano. É um dos maiores impeditivos para se aumentar o consumo, que vai aumentar a fabricação de produtos, a demanda, que vai aumentar o emprego. Vamos dar uma olhadinha nessas taxas apuradas pelo Procon. Tá lá, nós temos, olha, e são os bancos que o Procon analisa. O Santander, por exemplo, tem no cheque, no empréstimo pessoal, quando você vai ao banco ali e negocia uma taxa, a taxa que o Santander oferece normalmente é de 7,89% ao mês.
O Itaú vem logo em seguida com 6,27%, Bradesco 6,22%, Safra 5,90%, Caixa Econômica 5,5% e o Banco do Brasil, que tem a menor taxa, com 5,24%. A menor, mas isso não quer dizer uma taxa baixa, tá? 5,24% ao mês é uma taxa muito alta. Imagina o 7,89% do Santander. Vamos lá, mudando agora para falar de cheque especial. O Santander cobra 14,93% ao mês. A Caixa já aparece logo em seguida com 13,55% ao mês. O Bradesco tem 13,33% ao mês. Banco do Brasil 13,09%. O Itaú 12,89%. E o Safra, que está o mais baixo aí do cheque especial, mais baixo, mas não quer dizer baixo, tá? É o menor, mas não é o mais baixo. 12,6% ao mês. A gente olha para esse cenário aí e mostra claramente a diferença de empréstimos negociados com o gerente do banco ali e o que se cobra no cheque especial. Já é alto por aí. As duas são taxas muito altas. Vamos dar uma olhadinha na tela seguinte para a gente entender. A menor taxa foi do Banco do Brasil para o empréstimo pessoal, 5,24% ao mês. A maior taxa do Santander, 7,89% ao mês. A média do mês é 6,17%. No ano, isso quer dizer 105,13% de empréstimo pessoal. Dobra em um ano que você emprestou. O que era 100 vira R$205. O que era 1.000 vira 2.000 e pouco, para você ter uma ideia. Vamos lá, última tela para a gente ter um detalhe ali. O cheque especial, a menor é do Safra, 12,6% ao mês, o que é alta. A maior do Santander, 14,93%. No mês, a média está ali, 13,4%. Mas no ano o cheque especial cobra 352% ao ano do cliente, ou seja, são juros extremamente altos que intimidam qualquer tentativa de buscar crédito e fazer a roda da economia geral, ou seja, os bancos precisam responder a isso e rapidamente. O cenário econômico desta sexta-feira termina aqui, nós estamos de volta na segunda, bom final de semana para você, às 19 horas na segunda-feira. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite, até amanhã.